Se nós formos viver uma vida apegado nas pessoas, nós vamos sofrer. Nós vamos, de fato, dependendo do tipo de pessoa, vai acabar entrando numa depressão profunda. E a lei do desapego, ela nos ajuda a isso. A sermos desapegados tanto de pessoas, quanto também de coisas e bens materiais. Cristo, ele já nos ensinou a sermos pessoas desapegadas. E se você quer viver o extraordinário da parte de Deus, imparável, isso precisa de fazer parte da sua vida. E aí, imparável, seja muito bem-vindo a esse canal, Noah Fernandes na área. E como você sabe, é sempre muito bom ter você por aqui. Olha, eu vou te falar algo que vai ajudar a você evitar sofrimento, evitar tristeza e que vai te ajudar ainda mais a potencializar o caminho extraordinário na sua vida. Então fica até o final desse vídeo, pois esse conteúdo é feito para você. Imparável, o tema desse vídeo de hoje é Seja Desapegado. Eu vou começar falando para você sobre o contexto de Cristo. Em determinado momento, Cristo vai pregar um contexto muito lindo, no qual ele vai relatar a respeito do pão vivo que desceu do céu, que é ele mesmo, e vai o quê? Em certo modo, anteriormente, alimentar uma grande multidão, e essas pessoas vão seguir a ele pelo fato de ele ter concedido a elas esse alimento. Mas resumindo, no fim, ele demonstra para essas pessoas que ele, de fato, era o pão vivo que desceu do céu e que essas pessoas tinham que buscar a ele pelo que ele é, e não pelo o que ele fez ou pôde fazer por elas, saciando a fome delas. E de fato, essas pessoas, elas já chegaram a Cristo só com essa intenção de seguir a ele pelo que ele tinha e não pelo que ele era. Então, Cristo, ele vai pregar um contexto que vai o quê? De forma dura, impactar aqueles corações a ponto de alguns deles ficarem ofendidos e assim saírem do caminho onde estavam seguindo a Cristo e voltando para suas próprias casas, decepcionados com a palavra. Então, quando as pessoas estavam indo embora, os discípulos vão perguntar para Cristo: Cristo, a multidão está indo embora. E Cristo vai virar para eles da seguinte forma: vocês não querem ir com eles também não? Ou seja, aqui Cristo demonstrou que não tinha apego nenhum em nenhum ser humano e nem nos próprios discípulos dele. Então aqui nós vemos o versículo clássico que Pedro vai dizer: para onde eu irei? Ou melhor, em outra tradução, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Imparável, eu quero que você entenda o seguinte por meio desse vídeo. Cristo é o exemplo do varão perfeito. E ele, com toda a perfeição que ele tinha, e também tendo nele toda a fragilidade humana, ele em hipótese nenhuma procurou ficar agradando todo mundo. Ele entendeu o propósito, e o desapego ele potencializa propósito. Ele entendeu o que Deus queria dele, ou seja, Deus Pai. E ele viveu posicionado isso e nem rumo a cumprir esse propósito. Portanto, ele potencializou de uma tal forma esse propósito que com 3 anos, ou seja, de 30 anos até o 33, ele cumpriu por completo. Só que a chave disso foi o quê? O desapego e a dependência em Deus Pai. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você aqui, imparável? Nós vivemos no tempo em que as pessoas estão procurando refugiar a falta de amor dentro dela no próximo. E elas têm essa carência a ponto de ficar dependente do próximo delas. Isso eu falo de quê? Pessoas que não são necessitadas, pessoas que de fato têm uma vida normal, no sentido de ter todos os membros do corpo dela funcionando. E essas pessoas estão tão dependentes do próximo que chega a um ponto em que elas estão sendo decepcionadas. Por quê? Porque quem tem apego se decepciona, se frustra e acaba sendo prejudicado na vida. E ultimamente, o modo como eu tenho vivido é desapego total. Até com a minha esposa eu falo para ela: olha, não se apegue em mim, para que assim você possa sofrer menos se porventura acontecer de eu partir desse mundo físico. E eu vivo debaixo dessa tese, por isso que eu estou compartilhando com você.
Recentemente também a minha avó querida, ela faleceu. E eu falo para você, eu aproveitei com ela enquanto eu tinha vida, mas a lei do desapego já estava aqui na minha mente. E foi muito recente, foi essa semana retrasada. E eu falo para você, só ficou na minha mente memórias boas em prol delas e os momentos bons que eu vivi com ela. Mas uma tristeza profunda, um grande sofrimento e tudo mais, não ficou no meu coração, porque eu pratico essa lei do desapego. Então nós precisamos entender o seguinte: se nós formos viver uma vida apegado nas pessoas, nós vamos sofrer, nós vamos de fato, dependendo do tipo de pessoa, vai acabar entrando numa depressão profunda. E a lei do desapego, ela nos ajuda a isso, a sermos desapegados tanto de pessoas quanto também de coisas e bens materiais. E um caminho que eu estou a trilhar é na questão de compra e venda. E a compra e venda, ela também se resulta nesse sentido de desapego. Exemplo, eu comprei um carro. O carro pode ser top do jeito que for, mas a minha mente já está assim, eu já estou desapegado nele, porque se aparecer alguém para comprar um carro, talvez pagando a mais do que eu paguei, eu vou vender para ele ou ela esse carro na hora. Então, de forma bem resumida, Cristo, ele já nos ensinou a sermos pessoas desapegadas. E se você quer viver o extraordinário da parte de Deus imparável, isso precisa de fazer parte da sua vida. Isso precisa o que? Se tornar algo do seu caráter, para que assim você possa o que? Cada vez avançar, progredir, prosperar e enriquecer da vida e principalmente cumprir aquilo no qual o Senhor Deus Pai te confiou. Porque afinal, se vivemos apegados, nós vamos o que? Não ter coragem de sair do lugar onde moramos. Não vamos ter coragem de dar um passo maior. Por quê? Porque todo passo que nós formos dar na vida para assim viver um nível maior, pessoas vão ficar para trás. Pessoas vão ser o que? Largadas de perto de nós. Pessoas, elas vão deixar de fazer parte da nossa vida porque estamos o que? Avançando para a frente. E a caminhada da vida é desse jeito. Quem é apegado, sofre. Quem é desapegado, vive o extraordinário. Beleza, imparável? Grave isso no seu coração. Eu espero que esse conteúdo possa ter sido relevante para você. Sendo assim, eu quero deixar aqui uma tarefa para você. Anote no seu bloco de notas de celular ou, dependendo, numa folha de caderno, as 10 pessoas nas quais você é mais apegado com elas. E nesse sentido, você tendo anotado, você vai meditar realmente sobre esses nomes. E após isso, você já vai começar o quê? A se posicionar de forma diferente em prol dessas pessoas, amando elas, aproveitando cada momento com ela, mas já colocando na mente assim: eu não sou apegado mais a essas pessoas. Eu as amo, mas não sou mais apegado. E você tendo feito essa lista, tendo mentalizado em prol disso, você conseguindo desapegar dessas pessoas mais próximas, dessas 10 de forma mais ampla, as outras pessoas vão ficar como desapego para você de forma mais rápida, beleza? Eu já falo, isso só tem a somar com você e a te ajudar. Beleza, imparável? Tá aí a atividade. Seja desapegado, principalmente de pessoas, para que assim você possa viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Lembrando, continue sempre amando, mas seja desapegado, pois isso vai somar com você nessa trajetória. Beleza, imparável? Então é isso aí, conteúdo transmitido para você. Se possível, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o comentário aqui abaixo da seguinte forma também: eu vou viver desapegado. Mas comente mesmo. E se possível, compartilhe esse vídeo em 2 ou 3 grupos que você tem no seu WhatsApp e Telegram, para que assim essas vidas possam ser alcançadas e abençoadas com esse conteúdo e também viver o extraordinário que Deus tem para elas. Fechou, imparável? Fica com Deus e até o próximo vídeo.